Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, nesse dia que Brasília se transformou num pandemônio. Muitas notícias e, pela primeira vez, o governo quase que inteiro apareceu de máscara para uma entrevista coletiva sobre o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro praticamente se desculpou pelas manifestações, por ter apertado a mão dos manifestantes no último domingo, disse que até então não se sabia que a situação era grave, mas hoje ele já reconheceu que a situação é grave. O ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, chegou a dizer que se trata de uma guerra e, para completar, tivemos mais casos na República. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, agora à noite descobriu que está contaminado, infectado pelo coronavírus. Assim como também, mais cedo, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, que, por sinal, fez parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Também está contaminado, como o presidente divulgou na coletiva hoje à tarde, o ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. Com tantas notícias sobre coronavírus, a Rede Vida hoje, o Frente a Frente, continua nesse assunto. Nós recebemos hoje aqui o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, que é deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul e que também já cuidou do H1N1 durante a epidemia, o surto lá no Rio Grande do Sul, quando ele era secretário de Saúde. Muito boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. É um prazer estar aqui, Denise. Eu sempre sou muito bem recebido aqui. É um bom momento de debate. Obrigada. Com vocês dois. Né? E comigo aqui à mesa, José Maria Trindade. Né, Zé Maria? Um dia tumultuado em Brasília, né? Muito tenso. O presidente Jair Bolsonaro finalmente entrou no seu governo, né? Que estava todo cuidando do coronavírus e ele ainda estava nas manifestações. Agora parece que ele se incorporou aí a esse esforço nacional para tentar conter essa pandemia. E assumiu a articulação, levou para o Palácio do Planalto o comando através do gabinete de crise. Esta pandemia, ela é tão forte que ela atinge diretamente a economia e há toda uma preocupação. O ministro Paulo Guedes lança vários programas, entre eles um programa de fornecer R$200 por mês para os ambulantes, né? As pessoas, parece pouco, mas ajuda muita gente sim, R$200 por mês. Além disso, também vários programas, principalmente para atender o setor de serviços e as aéreas. E também o governo deve assinar uma medida provisória que permite a redução do salarial. Isso é um tabu que será quebrado, né? A redução da jornada de trabalho em até 50%, com a proporcional redução nos salários. Isso deve ser através de medida provisória, valendo apenas durante este surto. A nossa conversa hoje aqui no Frente a Frente com uma pessoa muito influente, pessoa que lida muito com a política. É o deputado Osmar Terra. Ele foi prefeito no Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Rosa, mas foi secretário de Saúde por 8 anos. Como a Denise disse, ele enfrentou a crise do H1N1 e foi ministro da Cidadania. Tem 8 mandatos, seis mandatos como deputado federal. Ele saiu agora do Ministério da Cidadania e voltou lá ao batente à Câmara dos Deputados. Deputado, é uma situação complexa, o H1N1 assustou, mas agora é um furacão, né? Todas as epidemias são assim. No caso da pandemia, né, do coronavírus, ele vem, começa ali por final de dezembro, início de janeiro na China, né, e já subiu exponencialmente, né? É assim que ocorrem as epidemias virais, principalmente. Foi assim com o H1N1 também, foi assim com o H5N5. Então, com outras epidemias que teve no passado, começa e se explode com muita rapidez. E atinge o mundo todo, por isso que a gente chama de pandemia, né? Então, a China já está regredindo, mas na Europa ainda está subindo. Tem pouquíssimos novos casos na China. A China já está praticamente refluindo a epidemia. E aqui no Brasil agora começou também, no mês de março, principalmente, começa a subir a curva, né, de casos. Eu acho que é uma pandemia
diferente, todas as pandemias têm as suas diferenças, mas ela segue mais ou menos um ritmo semelhante a das outras virais, né, das pandemias virais. Nós vamos ter aí umas 12 semanas. Você já observou as curvas ali do H1N1? Eu tenho a curva do H1N1, que eu fui o primeiro secretário de saúde do Brasil a enfrentar o H1N1, porque ele entrou pela fronteira do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Aliás, estava na Argentina um bom tempo e a Argentina não falava nada, porque era período eleitoral e a Cristina Kirchner estava preocupada com a sua reeleição. Então, ficou em silêncio e morrendo gente, epidemia agraçando lá na Argentina, tanto é que causou depois a demissão da ministra da Saúde, naquele período. E nós só ficamos sabendo quando os motoristas entravam e doentes já no Rio Grande do Sul. Então, foi uma epidemia seríssima, eu considero ela muito mais agressiva quando ela causa danos pulmonares do que o coronavírus, né? Ela teve quase 6% de mortalidade no Brasil. Altíssimo, né? Agora... E foi assim, muito difícil, porque a gente não sabia, Denise, o que era a epidemia. Nós não tínhamos informação. Ela tinha começado no México, teve casos no México, nos Estados Unidos, depois desapareceu por um tempo e explodiu na Argentina e veio... Então, começou a morrer gente de insuficiência respiratória aguda, né? As UTIs ficaram lotadas, foi direto para isso, não teve meio termo, né? Não teve um período de crescimento, não assistiu o crescimento dela, quase, e assim, a própria área médica em pânico, porque está morrendo tanta gente nas UTIs e tal. E se criou um clima de pavor na população, né? De pânico na população. O senhor acha que isso pode se repetir ou já está se repetindo no Brasil? Eu acho que está se repetindo de alguma forma, né? A maneira como está sendo tratado o assunto, na divulgação dele, cria um medo, eu diria quase um pânico na população. Agora, né? Deputado, o que é melhor? Não divulga, diz, olha, gente, isso aí é uma gripe, como o governo começou a fazer no começo, ou fala, olha, lá na Itália morreram em 20 dias um número de pessoas menor, ou melhor, em 20 dias de coronavírus na Itália, o número de casos foi menor do que o número de casos registrado em 20 dias no Brasil. Como é que, quer dizer, as pessoas... Não deve divulgar isso, não deve alertar, não deve dizer para as pessoas ficarem em casa, não deve suspender aula nas escolas, fechar shopping, bares, não sei o quê. O que o senhor acha que o governo fez certo e o governo fez errado até agora dentro dessa crise, desse pesadelo que o país está vivendo? Eu acho que a primeira coisa que tem que se garantir para a população é a credibilidade da informação. É falar exatamente o que está acontecendo e com base na ciência, né? Não dá para dizer não dá para colocar pânico, medo na população. A população tem que saber que uma virose ela tem um começo, meio e fim, e que ela só termina quando metade da população está contaminada. Esse contágio, a grande maioria dos casos é sintomático, porque como não tem vacina e não tem tratamento, o que acontece? Um número vai crescendo de pessoas contaminadas, né? Chegam, algumas são mais frágeis e têm problemas mais graves, podem até falecer, e vai chegar a um ápice, né? No máximo, agora eu calculo mais 5 semanas, nós vamos chegar no ápice da epidemia, vai ter alguns milhares de casos, né? de epidemia, e a mortalidade vai ficar, eu acho que na média dos países, tirando a Itália é um caso à parte que eu queria falar depois, porque na verdade não é a Itália, é uma província da Itália, que é a Lombardia, o resto da Itália não tem problema. A Lombardia é porque tem muito idoso, né? É uma província muito ao norte, né, da Itália, perto dos Alpes, um lugar muito frio, né, e com a maior concentração de idosos do mundo, né? Assim, proporcionalmente. Lá foi muito, a letalidade foi alta demais. A letalidade foi alta porque lá se somou, estava em curso uma epidemia do H1N1 e chegou o coronavírus, então se somou, né? Ali houve é uma situação muito peculiar que não está acontecendo no resto da Europa, né? E que não está acontecendo no resto do mundo, nem na China aconteceu isso, né? Então a China já está regredindo a epidemia. Eu acho que ela é uma epidemia que causa... Sim, é séria, sim, tem que tratar com seriedade, sim, tem que tomar medidas preventivas, né? Mas qualquer exagero nisso causa um outro efeito. Você estava explicando ali o caminho, né, da epidemia,
Quando chega a 50%, aí regride, é uma questão A média é mais ou menos essa. Tem até um essa. nome científico, né? Efeito rebanho, se não me engano. Não, o efeito rebanho é quando passa de 50% da população contaminada, né? E vai contaminar independente de suspender aula, não suspender aula, vai chegar nesse ponto, né? Isso é uma história natural da epidemia e acontece, né? O que acontece é que quando tem mais de 50% da população, o vírus não consegue se propagar mais, porque tem muita gente com anticorpos. Então, ele bate, ele entra no sangue da pessoa que está... Mas a pessoa já está imunizada, é como se estivesse vacinada, né? Então, ele não vai progredir. E aquela pessoa que ainda não pegou a epidemia, que é protegida de alguma maneira pelos outros que estão com anticorpos. Então, a epidemia começa a declinar e termina, né? Foi assim com a H1N1, foi assim com todas, né? O senhor acha que está certo o ritmo aí do governo e do ministro Mandetta? Está no ritmo certo? O ministro Mandetta está tratando com muita competência essa questão. Ele está sendo muito ponderado, né? Eu acho que assim, muito precavido, inclusive está tomando medidas como se a epidemia fosse ser uma coisa muito grande, né? Eu acho que ele tem que fazer isso como ministro, né? Mas, na minha opinião, essa epidemia não vai ser tão grande assim, né? Ela vai matar menos, vai ser menor do que a da H1N1. Por que ela não vai ser tão grande? Porque ela se transmite com rapidez e tem muito caso assintomático, muito caso assintomático. Eu diria que mais de 80% das pessoas não tem sintoma nenhum, né? Então, essas pessoas não vão sofrer nada. Elas não vão ter, saber, né? Nem vão saber que tiveram, né? E os que vão ter, o que a gente está vendo é que só tem uma faixa da população que é a mais vulnerável. No caso da H1N1, a H1N1 matava grávida, matava jovens, matava obesos, ela tinha um grupo, inclusive crianças. E não matava idosos. E não matava idosos, porque os idosos tinham uma imunidade cruzada por causa de uma epidemia que ocorreu na década de 60. Então, as pessoas que tinham idade maior, agora, nesse caso... uma espécie de vacina. É uma espécie de vacina. E nesse caso, agora, ela trabalha só com idoso, ela ataca só o idoso, ela é uma novidade. O idoso não tem imunidade para ela. Tem gente de 55 que... Bem jovem. Que teve pneumonia dupla. Ele deu entrevista dizendo, olha, eu achei que eu ia morrer, fiquei entubado, tudo isso. Mas será que foi por causa do H1N1? Não, por causa do coronavírus? Ele disse que fez o teste, deu positivo, ele tinha chegado da Suíça. Bom, e deu uma... Mas isso é uma exceção. Eu acho que a regra vai ser as pessoas com mais de 70 anos. As pessoas com mais de 70 anos têm uma mortalidade em torno de 15% quando elas ficam com a doença, né? Então, esse é o grupo que tem que ser protegido, né? Essas pessoas têm que... As pessoas têm que ficar em casa, têm que evitar sair muito na rua, tem que evitar contato, inclusive, com as pessoas que elas gostam, que são os netos, que tem que evitar pelo menos... São os vetores, né? Isso vai ser por 2 meses, entendeu? Depois volta tudo ao normal. Mas elas têm que ser, de alguma maneira, protegidas. Por isso que fechar a escola é uma das coisas que... Fechar a escola, primeiro, todas as pesquisas mostram que não tem efeito nenhum no custo da epidemia, né? As pesquisas foram feitas na pandemia da H1N1, as outras pandemias que ocorreram no mundo, todas tiveram uma pesquisa, pelo menos, comparando o efeito de onde fechou a escola e onde não fechou a escola. E não tem diferença nenhuma, né? Mas o transtorno que causa fechar a sala de aula, os pais são obrigados a vir para casa para cuidar da criança, ou são obrigados a pagar uma pessoa para ficar em casa cuidando das crianças. Que às vezes nem quer ir trabalhar porque tem que pegar ônibus. Exatamente. E as crianças saem e vão se juntar com os amigos igual. Eles não vão ficar parados. Não vai ficar uma criança em cada quarto, isolada, parada, olhando para o teto. Eles vão brincar, eles vão na praça, eles vão no shopping, eles vão na casa dos amigos. Agora não pode mais ir para shopping, que vai fechar aqui a partir de mas amanhã, eles vão para outros lugares, eles se São encontram. Paulo eles vão se encontrar, né? Ainda mais na era do telefone celular, eles vão se encontrar, né? Não tem jeito. Ou fica com os avós, o que é pior, entendeu? Se os avós forem cuidar dos netos, o risco de contágio, que as crianças, de uma maneira geral, nessa epidemia, elas não têm sintomas, elas têm o vírus, podem ter o vírus, mas não têm sintoma. Como é que está na Câmara dos Deputados? Lá há um ambiente de risco. Aliás, eu sempre achei aquele plenário ali muito complexo. Sim, ali qualquer infecção, qualquer epidemia pode ter risco, mas, por exemplo, no H1N1 não parou a Câmara continuou trabalhando, ela talvez espaçou um pouco mais as sessões e tal. Agora também ela não vai parar, né? Ela está tendo uma forma mais...
a tecnologia permite uma votação virtual, as pessoas não estarem presentes. Mas isso ainda não foi... Mas está sendo viabilizado, né? Está sendo viabilizado. Hoje foi uma votação bem diferente, né? O plenário ficou vazio. Vazio foi um acordo de lideranças, né? Então, a gente deu presença lá, teve o quórum, né? E depois foi um processo mais de acordo de liderança. Mas eu acredito que o Congresso tem que trabalhar. Eu acho que o maior erro que se pode cometer é assustar demais a população e quebrar a economia do país, né? Porque aí fecha shopping. Pô, fechar shopping é um gesto muito ousado para quebrar. Para as lojas, por exemplo, aqui em Brasília mesmo, a maior parte das vendas do comércio se dá nos shoppings, né? Os principais produtos. Para de vender lá, quanto tempo? São Paulo vai fechar até o dia 30 de abril? Quanto tempo vai ficar? Quantas indústrias vão parar de vender por causa disso? Quantos empregos isso vão perder por causa disso, né? Então, há um risco da gente estar forçando uma recessão junto com... e não tendo efeito benéfico para a epidemia. Essa é que é a minha crítica que eu faço. Eu acho que tem uma epidemia em curso... A epidemia vai ocorrer de qualquer jeito. Exato, mas o que tem que tomar cuidado até para a epidemia não ser... a curva da epidemia não ser muito rápida, eu acho que lavar as mãos sempre, né? Mudou de ambiente, lava a mão, né? Álcool gel não vai ter para todo mundo, água e sabão tem, então todo mundo lava a mão. A pessoa sentir algum sintoma, ficar em casa, né? Se retrair, hoje não precisa nem levar atestado, é só dizer que está com febre e tal, né? A família deve ficar de quarentena junto, eu acho que a família fica de quarentena junto, mas o resto tem que andar, né? A escola tem que funcionar, a indústria tem que funcionar, a loja. Chega na loja, mantém uma distância, 1 metro, 1,5 metros, não tem risco, né? Mantém uma distância do vendedor, olha o produto, lava a mão antes na hora que sai, né? As pessoas da loja também vão ter algum tipo de proteção e a vida continua. A crítica que eu tenho a fazer aos governadores, aos prefeitos que estão parando tudo, né, é que eles estão muito preocupados em mostrar serviço, dizer que eles estão fazendo alguma coisa, quando isso não vai alterar o custo da doença, né? Altera muito pouco, né? As pessoas vão se encontrar em outro lugar, elas vão estar em outro... Agora, o ABC lá proibindo ônibus, circulação de ônibus. Por quanto tempo isso? Que baque que isso vai ter na economia? Imagina o ABC, que tem as grandes indústrias de São Paulo, né? Vão jogar o país numa recessão por desinformação, vão jogar o país numa recessão sem precedentes, que daqui a 5 anos vai ter gente passando fome, vai ter miséria, vai ter muito mais miséria, vai ter tudo em função de uma condução inadequada. Então, a recessão é tão grave quanto a do vírus. Claro, eu acho que o número de falidos vai ser muito maior do que de falecidos, de pessoas que vão morrer por causa da epidemia. Aliás, vai ser um número pequeno. Eu quero te dizer que eu acho que vai ser muito menor que o número do H1N1, embora cada morte é uma tragédia pessoal, familiar, que comove todo mundo, mas é próprio das epidemias terem deixar esse lastro, né, de destruição. Mas eu acredito que nós vamos ter aí uma quantidade menor e respondendo a tua pergunta aí do início, né, eu acho que dá para a gente enfrentar com seriedade, ter dado sentido. Eu acho que cada governador, cada prefeito, o próprio governo, o ministro Mandetta já montou isso, tem um comitê científico que analisa, tem epidemiologia. O Brasil tem os maiores epidemiologistas do mundo. César Victor, que é uma pessoa... Se tu for em Londres, num posto de saúde em Londres, para ver a curva de desenvolvimento do teu filho, eles vão usar a curva do César Victor. Se tu for em Estocolmo, eles vão usar a curva do César Victor. 190 países adotam a curva do César Victor. Então, ele é uma sumidade, é uma pessoa respeitada no mundo todo, tem os maiores estudos de corte do mundo. Tem que ouvir essas pessoas, né? Tem que ouvir os infectologistas, nós temos grandes infectologistas, e não sair decidindo só para dizer que está fazendo alguma coisa politicamente, entendeu? Perfeito. Eu acho que o custo da doença tem que ser acompanhado. Eu acho que se lavar a mão, né, vai ter tanto efeito ou mais do que qualquer suspensão de atividade econômica e escolar. Muito bem, nós estamos aqui no Frente a Frente hoje, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, falando com o ex-ministro Osmar Terra.
experiente em políticas públicas e um dos responsáveis pela implantação do SUS, acompanhou a implantação do SUS, primeiro na sua região, né? Depois um médico, né? Fez mestrado em neurologia, mas tem uma grande experiência em políticas públicas. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e em seguida voltaremos aqui nesse papo interessante aqui com o deputado Osmar Terra.